Vamos esclarecer a diferença entre criança, adulto e adulto infantilizado? Como saber quando uma pessoa está apenas vivendo a infância, o que é natural, e quando o adulto está agindo de forma infantil? A criança não é apenas alguém com pouca idade. Ela está em uma fase do desenvolvimento em que é completamente vulnerável e ainda não possui maturidade, experiência de vida, nem capacidade para avaliar adequadamente os riscos e as consequências das próprias ações. Por isso, sem supervisão, ela pode facilmente colocar a própria vida em perigo. Ela sobe em lugares altos sem medir os riscos, coloca objetos na boca, tenta mexer em tomadas, atravessar uma rua sem perceber o perigo. Ela não faz isso porque deseja se machucar, mas porque ainda não consegue compreender plenamente as consequências de seus atos. É justamente por essa limitação que toda criança depende de um adulto para protegê-la, orientá-la e fornecer recursos que ela ainda não é capaz de oferecer a si mesma, sejam recursos intelectuais, emocionais, financeiros ou de proteção. Reflita por um instante. Quando um adulto, que já possui capacidade para assumir a própria vida, continua precisando que outra pessoa o supervisione constantemente, estamos diante de um comportamento infantilizado. É aquele adulto que precisa ser lembrado de tudo constantemente. Vai tomar banho, escove os dentes, guarde as roupas, lave o que você suja, pague suas contas, resolva seus problemas. Ele sabe o que precisa ser feito, mas espera que alguém organize sua vida, cobre suas responsabilidades ou resolva as consequências de suas escolhas. Isso não significa necessariamente que ele seja incapaz. Muitas vezes trabalha, estuda, mora sozinho, aparenta uma independência. O problema aparece na forma como lida com a vida. O adulto infantilizado tem dificuldade para suportar frustrações, não aceita facilmente o não. Quer que as coisas aconteçam do seu jeito, no seu tempo. Quando é contrariado, reclama, faz birra, se irrita, culpa os outros, procura justificativas para não assumir o que lhe cabe. Ele sabe que deveria cumprir determinadas responsabilidades, mas procrastina, dá desculpas, transfere para outra pessoa ou tenta encontrar um jeito de escapar das consequências. O ponto central não é a preguiça, é a dificuldade de assumir a responsabilidade pela própria vida. Ser adulto não significa fazer tudo sozinho, nem nunca precisar de ajuda. Todos nós precisamos de apoio em determinados momentos. Existe uma diferença importante entre precisar de ajuda e querer que outra pessoa viva a vida por você. Há pessoas que realmente necessitam de suporte por questões físicas, cognitivas, emocionais ou pela idade. Nesses casos, a dependência não é uma escolha, mas uma condição que exige cuidado, compreensão e assistência. O problema é quando alguém que possui condições de assumir suas responsabilidades transfere continuamente essa responsabilidade para os outros. Ser adulto é compreender que a vida envolve deveres antes de prazeres. É entender que nem tudo será agradável, confortável ou acontecerá quando queremos. Adulto é quem aceita limites, é quem suporta frustrações, é quem assume as consequências das próprias escolhas, é quem faz o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade. Pense por um instante. Imagine se cada profissional resolvesse trabalhar apenas quando tivesse vontade. Como funcionaria a segurança pública? Como funcionariam os hospitais, o judiciário, os transportes, os serviços essenciais? Uma sociedade só funciona porque milhões de pessoas cumprem suas responsabilidades mesmo em dias difíceis, com sono, cansaço, frio, chuva ou simplesmente sem vontade. Isso é maturidade. São crianças ou adultos que precisam de proteção constante?
Quem deveria precisar de apoio temporário? Seria correto adultos plenamente capazes continuarem esperando que alguém assuma responsabilidades que já deveriam ser deles? Também precisamos tomar cuidado para não reforçar comportamentos incompatíveis com a idade e com a capacidade da pessoa. Ajudar alguém é importante. Substituir continuamente a responsabilidade de um adulto pode impedir seu amadurecimento. No final das contas, crescer não é apenas acumular anos de vida. Adulto não é quem envelheceu. Adulto é quem assumiu a responsabilidade pela própria existência. Porque uma sociedade madura não é formada por pessoas perfeitas. Ela é formada por pessoas que fazem o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. Espero que esse vídeo ajude você, que traga reflexões e até o próximo vídeo.